Oi, pessoal. Estou aqui para mais um encontro semanal da gente e eu vou começar lendo uma pequena mensagem do livro Minutos de Sabedoria. Procure não ler coisas desagradáveis e tristes, escândalos e desastres. Leia e pense somente o que é bom e puro, belo e verdadeiro. Afirme a si mesmo que estes são os únicos estados dignos de Deus e do homem. Não converse sobre suas doenças, dificuldades ou pobreza. Quanto mais falar nisso, mais as agravará. Converse apenas sobre fartura e saúde, e viva com otimismo e alegria. A beleza transitória da matéria passa depressa. Procure sondar a beleza interna das pessoas com quem convive. Há flores belíssimas e perfumadas que só duram poucas horas. No entanto, apesar de feias, as pedras duram milênios, realizando suas tarefas. Não seja, pois, leviano. Não prefira o efêmero ao eterno, a beleza à sabedoria. Firme-se no que dura para sempre, que é o espírito imortal, nosso verdadeiro eu, e não no que cedo desaparece. Eu vou ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, na página 58, Esquecimento do Passado. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos estranhamente ou exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce, frequentemente, no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhe fez. Se reconheces nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências mas atuais são um indício do que resta nele a corrigir. Sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal. Ele lhe dará força para resistir às más tentações. De resto, este esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não se as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre, e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação. Mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais. Ele aure novas forças nestes instantes de emancipação da alma e sabe aproveitá-los.
Esse é um tema bem complicado da gente falar sobre o esquecimento do passado. Por quê? Porque tem muita gente questiona essa condição que a gente vem para cá e esquece totalmente ou parcialmente do passado, o que a gente já viveu em outra vida. Por quê? Porque quando a gente lembra, por que a gente não... Porque quando a gente lembra, por exemplo, de um fato lá de uma encarnação passada, não é bom para a gente relembrar isso. Então, por isso, a gente não lembra, porque não será bom para a nossa evolução atual e também vai causar muito conflito interior com a gente. Porque quando a gente se fala, o que eu fiz em outra vida, quem eu fui na outra vida, a gente nunca para pensar no mal, ou naquela pessoa que causou algum dano grave ao outro. Ou não só ao outro, mas como em uma comunidade, em uma nação inteira, não sabemos. Então, o que o plano espiritual faz? Faz com que a gente esqueça, para que a gente volte, tenha uma nova chance, uma nova vida, para que a gente possa evoluir dentro daquela vida. Em alguns casos, não são todos, é raríssimo, são permitidos uma pequena lembrança do passado. Mas isso é um trato que talvez a pessoa já tenha feito lá no plano espiritual, com os mentores, porque ela precisa vir com aquela lembrança e realizar o que ela veio para realizar. Mas isso não é casos, cada caso é um caso e é pouquíssimas pessoas. O que a gente tem no momento, nessa vida, é as intuições. Geralmente a gente é intuída a fazer alguma coisa, a tomar certas decisões que vêm dentro da intuição. Muitas das vezes a gente tem alguma coisa algum lugar que a gente vai, alguma viagem que a gente cancela, porque pressente que não vai dar certo, que a gente não quer ir, que tem alguma coisa de diferente, ou a gente está sentindo um sentimento estranho. Muitas das vezes a gente não vai. Provavelmente iria acontecer alguma coisa e a espiritualidade nos orienta a tomar aquela decisão de não ir. Então, essa é a intuição. Mas a gente nunca para pensar que na outra vida a gente pode ter cometido graves erros, ter feito coisas horríveis, porque com certeza a gente fez coisas horríveis, e está nessa tendo uma nova chance de recomeçar, de evoluir, de fazer diferente e de vamos dizer, consertar o estrago. Reencarnamos praticamente, às vezes, na mesma família, ou não, isso também pode ser mudado, a gente pode reencarnar. Não é uma regra específica a gente voltar para a mesma família. Talvez não, talvez a gente até fosse uma parente distante, aconteceu uma coisa e você voltou. Não é regra, não é uma regra. Acho que seria assim, se você chegasse aqui e lembrasse de tudo que você fez, o mal que você causou, as pessoas que conviviam com você na época, traria para sua vida um turbulhão de sentimentos que não seriam bons, não vão te ajudar neste presente momento, que é o que precisa ser consertado, o que precisa ser mudado, precisa ser recuperado. Muitas vezes a gente ouve casos que mãe que recebe filho, que daí eles vão atrás, eles fazem regressão, aí descobrem quem é aquele filho, tem certos conflitos entre mãe e filho, pai e filho, irmãos que vivem em discórdia dentro de casa, também fazem esse tipo de terapia e acabam descobrindo que lá no passado houve esses problemas, tiveram essas
contradições lá e vieram agora. E ainda vem o restinho. Como eu disse para vocês, o perispírito da gente, às vezes, quando volta para cá, ainda vem algumas marcas, que não são todas deixadas lá. A gente ainda vem com alguma coisa. Então, uma vez eu ouvi dizer que quando a gente está para nascer, que a gente sabe tudo, que a gente vai passar aquele momento ali do parto, que a mãe está ali esperando a chegada do bebê, tudo. E que geralmente existem, se a gente pudesse ver o momento, como que a espiritualidade age para encorajar aquele espírito para reencarnar, para chegar, para nascer, é uma coisa maravilhosa. A equipe médica que está ali, os guardiões, os mentores, todos ali estão impulsionando. E também tem uma parte que vem com a gente, o mentor da gente, o anjo da guarda, como você queira chamá-lo. Ele vem e ele fica durante a vida com a gente. Então ele está lá do outro lado, amparando a gente quando a gente está se preparando para vir. Então, se há toda essa preparação, todo esse ensinamento que há para a gente voltar, agora você imagina se você tem tudo isso e chega aqui e você lembra de tudo o que aconteceu. O que seria? Você seria chamada de louca, de alguma coisa, você não estaria bem, estaria com algum problema psicológico, porque ninguém vai acreditar em você. Porque poucos são as pessoas que têm alguma lembrança e que falam que o outro acredita. Existem sim estudos, relatos, existem matérias na internet que se você pesquisar você vai achar. E as pessoas falam exatamente do que viveram, das vidas passadas. Mas no seu dia a dia, não é necessário, você não precisa ficar lembrando disso. Justamente por isso, porque pode acarretar problemas na sua vida e te atrapalhar no seu livre-arbítrio. Porque você é livre, você pode decidir entre fazer a coisa certa ou fazer a coisa errada. Então, por isso que Deus nos permite o livre-arbítrio. Temos um roteiro do que possa acontecer com a nossa vida aqui? Temos. A gente tem gravado no nosso pensamento, no nosso cérebro, no nosso espírito, vamos dizer, do que possa acontecer com a vida da gente aqui. Mas a qualquer hora, nós mesmos podemos mudar isso. Então podemos tanto pegar um caminho bom e mudarmos radicalmente, como podemos errar e sucumbir a nossa encarnação aqui e parar com ela. Então, o esquecimento do passado é uma dádiva que a espiritualidade nos dá, é como se fosse um presente. Lembrar o passado não vai trazer benefícios nenhum para o espírito no momento em que estamos encarnados neste planeta, neste atual momento. Porque às vezes na nossa vida, vamos ver por esse lado. Hoje, quantos de nós aqui já não passamos momentos dolorosos, momentos difíceis, tristes, momentos de raiva, momentos de angústia, momentos em que queríamos que acabasse a nossa vida, que a gente virasse um pó no momento. Então, se tivesse para você a oportunidade de você esquecer esses momentos hoje e não lembrar nunca mais deles, você não queria? Então, porque eu queria. Muitas vezes a gente quer esquecer o passado da gente, desta vida, e a gente não consegue. Porque uma hora ou outra essas imagens vêm à nossa mente, esses pensamentos vêm. A gente sente a mesma tristeza que sentiu naquele momento lá no passado, porque a tristeza às vezes ainda está na alma da gente, a gente ainda não recuperou, aquela ferida ainda não cicatrizou. Então,
Se nessa vida atual você se sente assim, com problemas que você teve há pouco tempo, vamos dizer, na nossa infância, da infância até a nossa idade adulta, não foi muito tempo. As lembranças ainda estão vivas na nossa memória. E a gente poderia ter o prazer de esquecer, de acordar um belo dia e não haver mais essas dores, ficar só com os momentos bons, com os momentos felizes que a gente teve com as nossas famílias, com os nossos amigos da idade escolar. Não seria excelente, não seria ótimo a nossa memória só ter momentos bons? Não, a gente não ia chorar mais, a gente não ia sofrer mais, não ia guardar mágoa de nada. Agora vocês imaginam se a gente volta para cá, para essa vida aqui atual, com tudo essa bagagem de várias vidas, porque não sabemos em que número de vidas estamos hoje. Você imagina quanto você já viveu, já sentiu, já vivenciou, quantas pessoas já passou por sua vida. Seria um caos total a sua mente, a sua vida aqui. Você não ia conseguir se desprender de tudo isso, de deixar de lado, de perdoar todo o mal que possivelmente te fizeram, ou você causou a alguém, fez a um próximo seu. Você olhar agora todos os dias para ele e lembrar daquele mal que você fez. Porque não somos perfeitos, não somos santos, não somos assim ainda. Então a gente já fez muito mal, sim. Sim. Porque toda vez que as pessoas pensam de uma vida passada, a gente ouve muito comentário. Ai, será que eu fui uma rainha? Ai, será que eu fui o rei? Será que eu fui um homem muito rico? Ai, nessa eu sou tão desprendido de dinheiro. Ai, eu acho que eu já fui muito rico. Ai, eu já fui um médico famosíssimo. Eu fui um artista. Eu fui um cantor da época. Fui um músico. Ninguém quer ser um assassino. Ninguém quer ser aquele homem que batia nos escravos. Aquele prisioneiro. Ninguém quer ser as guerras que já teve. As prisões dos judeus. Ninguém quer ser eles. Todo mundo quer ser o bom. Todo mundo quer lembrar dos casarões antigos, de toda a beleza que tinha há 100 anos atrás. Só querem lembrar disso. Ai, com certeza que eu fui uma bela dama da sociedade. Usava aqueles vestidos maravilhosos da época. Era cortejada pelos homens mais lindos da época. Os ricos, que geralmente naquela época as mulheres, os homens, eles casavam por casamentos encomendados, porque havia uma ligação entre as famílias, como se para aumentar a riqueza das famílias. Então, as pessoas pensam só nessa parte, na parte bonita, na parte que tinha dinheiro, porque no tempo dos barões envolvia muito dinheiro, muito ouro. E agora, quando você pensar que você pode ter sido alguém que sofreu muito, que teve uma vida escassa, que faltou muita coisa, que você viu os seus amigos, os seus parentes da sua família morrendo, acabando em doenças. Porque também nessa época tinha muitas doenças incuráveis, que não tinham remédio, não tinham vacinas, não tinham médicos capacitados que pudessem identificar a doença, diagnóstico, exames. Não tinha nada disso. As pessoas se curavam com remédios caseiros. O médico era uma coisa só para quem tinha dinheiro. Quem não tinha dinheiro se curava em casa ou às vezes morria. A lepra, na época, matava milhares. Chegavam a colocar as pessoas em buracos feitos na terra para morrerem, para se acabarem ali. Porque não podia ter contato, porque era contagiosa. A família muitas vezes não podia, porque tinham crianças, tinham mulheres grávidas, tinham pessoas de todo jeito na família. Então, como que iriam continuar com aquele doente ali? Todos já sabiam que o final seria
a morte. Não tinha cura. E hoje, como vivemos hoje? Hoje a lepra tem cura, tem remédio, tem tratamento. Hanseníase, hoje, a lepra de antigamente. Quando que você ouve falar que morreu uma pessoa de hanseníase? Não. A gente não ouve mais. Por quê? Porque tudo se evoluiu. Achou-se o tratamento, o remédio. Muitas vezes a gente pode ter morrido de uma doença dessa. Ter as feridas pelo corpo, porque as feridas vão se agravando. Quantas histórias eu já ouvi. A nossa própria Bíblia nos diz isso. O Vale dos Leprosos, onde Maria Madalena vai ficar, vai cuidar deles. Por quê? Porque eles eram banidos da sociedade. Não eram acolhidos. E aí? E se nós vivemos lá nessa época, se fomos banidos da sociedade, fomos parar lá, no Vale dos Leprosos, será que eu e você vamos querer lembrar de momentos tão difíceis e fases ruins que foram? Viver dessa maneira lá? Muitas vezes faltava água, porque não tinha quem levasse. Eles ficavam lá, afastados de todos, para morrerem. Então, quando a gente cogitar de querer lembrar de uma reencarnação passada, de uma vida passada, não foram só coisas boas, maravilhas que aconteceu. Claro que aconteceram coisas boas, a gente evoluiu um pouco, tivemos com certeza nossas famílias, tivemos pessoas queridas ao nosso lado, tivemos filhos, uma hora a gente veio homem, outra hora a gente veio mulher, então a gente não sabe se a gente foi homem ou não, ou fomos mulher mesmo, eu no caso. Então, acho que nós devemos sempre pensar que o esquecimento do passado é mais uma dádiva, é mais uma bênção da espiritualidade pra gente do que uma punição. Porque se você lembra de tudo isso, vai te causar muito mal, muito. Vai te atrapalhar na evolução atual, então você vai ficar entrando em contradição, vai ficar muito preocupado, vai viver uma vida infeliz, porque sua consciência sabe do que você fez ou quem você foi. E isso não vai trazer benefícios nesse momento. Saber que podemos ter sido alguém mau não vai nos ajudar. E sempre pensamos que podemos ter sido, sim, pessoas muito más. Muito más. Acho que, não sei a porcentagem, mas eu acredito que eu não fui tão boazinha e não fui nada compreensiva. Hoje sim a gente tenta melhorar e segurar a onda, como se diz, porque a gente tem esse conhecimento aqui da doutrina e tal, que muitas vezes, como eu já disse para vocês, ela me segura a fazer muita coisa, mas eu ainda tenho muita coisa para lapidar, para consertar, para melhorar, para evoluir. Então você imagina se eu atualmente me lembrasse quem fui no passado. Se agora que eu estou aqui, muitas das vezes eu não consigo lidar com certos sentimentos e com certas atitudes que eu vejo, você imagina se eu soubesse que uma dessas atitudes poderia ter sido causada por mim. Eu tenha estado no lugar dessa outra pessoa e tenha feito isso. Então, é uma dádiva. Você não lembrar, você não precisa lembrar. Em muitos casos,
quando a pessoa faz uma volta ao passado, ou uma volta à vida que já se foi no passado, sim, o médico pede às vezes, porque você com certeza tem um problema psicológico, você faz de tudo aqui e não consegue resolver, consegue descobrir onde está a causa, onde começa esse problema. Então, muitas vezes, o médico, ele pode sim recomendar que você faça uma regressão. Mas aí é outro caso, é outra coisa. E muitas das vezes, claro que o paciente fazendo uma regressão, terapeuta dela ou quem a induz a fazer, uma pessoa preparada, vai ajudá-la a ir até um certo ponto, onde começa o problema. Então, não é feito de qualquer jeito, não pode ser feito em qualquer lugar. É uma coisa séria, uma coisa que pode mudar a sua vida futura, tanto agora no presente como a sua vida futura. Pode te ajudar a tomar decisões importantes, mas isso tem que ser feito com muita consciência, sabendo que você pode encontrar coisas que você não vai gostar. Eu conheci uma senhora que ela fez uma regressão e ela precisava fazer, porque ela estava com problema de saúde e ainda também tinha um problema dentro de casa com um parceiro. Então foi recomendado a ela que fizesse a regressão, ela foi, fez. Aí ela me disse que na primeira imagem ela morava num sítio e ela foi correndo até a beira de um rio. Quando ela pula nesse rio, ela não tem mais lembranças do rio. Se ela chegou ao fundo ou não, ela não tem mais lembranças. E na outra lembrança, ela também morava numa fazenda. Aí já não era um sítio, ela falou que era enorme o lugar onde ela morava. E ela morava numa casa bem antiga, de casarão mesmo. O chão era de assoalho. Ela conta detalhes da casa. Não tinha filhos. Morava ela e o marido. E ela caminha pela casa, chega no quintal e o marido está no quintal. Ela falou que esse marido não... E ela se dava muito bem com o marido. Ela era feliz nessa vida com o marido. Ela não dá detalhes que esse marido é uma pessoa conhecida do momento da vida dela. E ela está viva até hoje. Mora em outra cidade, mas ela ainda é praticamente jovem. Só que nessa atual encarnação que ela se encontra agora, há pouco tempo ela ficou viúva. Mas quando ela estava com o marido, eles viviam em total conflito. Tanto ela com o marido e o marido com os 2 filhos. É um casal de filhos. Hoje eles já são casados, eles já têm netos. Digo a moça que fez a regressão. Então, sempre esse marido dela, agora atual, ele vivia provocando os filhos, brigavam muito na família, muito. E essa moça sempre estava entre a família, entre o marido e entre os 2 filhos. Ela sempre tentava proteger, ajudar os filhos, ajudar o marido, não deixar que eles brigassem tanto. Houve-se brigas que a filha pegou todas as coisas, foi embora de casa. Às vezes o filho pegava a esposa e vinha passear na casa deles. Tudo, uma simples visita, tudo transformava em discórdia ali no momento. Então, e ela ficava entre esse triângulo, entre o marido e os 2 filhos. E ela sofria muito. Então, procurando uma pessoa bem esclarecida, tudo, fazendo tratamento. Ela teve depressão, ela teve muitos problemas. Emagreceu muito. Então, mas é uma vida de muito sofrimento ao longo dos anos. Não foram pouco tempo, foi muito tempo vivendo esse tipo de vida. Então, chegou uma hora que ela falou assim, não, eu vou ter que procurar uma ajuda espiritual, porque essa vida de medicina, eu já tentei de tudo. Os filhos iam ao psicólogo, marido, e nada.
e nada. Agora, depois, bem antes dele ficar doente, ela fez a regressão. Então, ela me falou que ajudou. A regressão ajudou ela a entender o motivo pelo qual existia esse triângulo entre o pai e os 2 filhos, né? O casal de filhos. Mas se fosse para ela fazer hoje, ela não faria. Ela não ia fazer a regressão. Por quê? Porque ele explicou para ela que no momento em que ela vai correndo e pula no rio, ela tirou a própria vida. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que ela parou aí. Então ela teve uma nova chance agora de viver essa vida. Talvez todos esses conflitos familiares que ela esteja vivendo, que ela viveu, que agora já não vive mais, era para lapidar o espírito, para ajudá-la a continuar aqui. Porque quando se reencarna um suicida entre nós, a tendência a cometer o ato novamente é muito forte, muito grande, dele sucumbir, dele fazer de novo. Então, renascendo em uma família onde tinha problemas com os filhos, e como ela sempre foi uma mãe que viveu para os filhos, uma mãe muito amorosa, jamais ela iria deixar os filhos, jamais ela abandonaria os filhos. Então foi uma maneira, creio eu, dentro do meu entendimento, é lógico, vocês podem discordar, que ela permanece na família. A espiritualidade deu a ela uma chance de refazer, recomeçar, de ficar aqui. Está aqui até hoje, está entre nós até hoje. Só não mora na mesma cidade que eu, mas eu ainda tenho contato, eu ainda vi há pouco tempo. Isso é uma bênção da espiritualidade na vida dela. Porque imaginamos, sim, viver um conflito dentro de uma família, mas não é por acaso. Ela precisa terminar. Ela precisa partir no momento em que for chamada, em que vencer o tempo. Não antes. Vivendo uma família cheia de conflitos, amando tanto como ama os filhos, continua aqui, continua firme. E ela, no momento quando soube que tinha causado esse mal a ela mesma, ela ficou triste. Ela não gostou de ouvir. E sendo de uma família católica, acho que pesou também a consciência. Eu não acredito que eu tenha feito isso, que eu desanimei a ponto de deixar essa vida, de cometer esse ato. Essa, eu acho, uma maneira que a espiritualidade encontrou de ajudar, que nada é por acaso. Então, muitas das vezes que a gente está com problemas de difícil solução, ou a gente acha que a gente não vai conseguir, é porque existe uma espiritualidade atrás da gente, atrás de tudo isso existe um plano maior que faz com que a gente permaneça aqui, seja firme aqui. Que talvez esse que a gente pensa ser o problemão seja a solução. Imagine se todos nós lembrássemos disso, que a gente cometeu algo tão grave. Você conseguiria viver todos os dias pensando nesse ato, se culpando, porque muitas das vezes a gente vai culpar a nós mesmos por isso, por ter cometido, por ter errado. Se hoje, neste atual momento, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente já se culpa, e aqui no atual momento a gente pode consertar, a gente pode ir atrás, a gente pode pedir desculpa, a gente pode fazer a coisa certa. Do passado, não. Você só vai ter a lembrança. Porque não dá para voltar lá e fazer novamente. Não dá para voltar e consertar. Não dá. É essa vida que importa. Essa vida é importante para todos nós. Consertarmos agora, aqui. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado.
que tenha esclarecido um pouco, porque não lembramos do passado, e também que é lógico, vocês podem discordar também, né, do que eu falo, porque talvez o que seja verdade para mim não seja verdade para você. Você tem total liberdade para guardar no seu coração só o que você achou que é certo para você. Então, eu queria agradecer o carinho de todos, que na próxima semana a gente possa estar junto novamente, que vocês tenham dias aí agradáveis, dias tranquilos, mais um pouco na nossa quarentena em que estamos, né? Que ainda continuamos, um pouco da população ainda está em quarentena. Eu desejo do fundo do coração que vocês estejam bem, amparados pela espiritualidade, que vocês sigam firmes, confiantes que tudo isso vai passar, que logo a gente vai voltar à nossa vida normal, um pouco mudada, né? Não vai ser totalmente como era, mas aos poucos a gente vai voltar à nossa rotina, que eu espero que todos com saúde, tanto os conhecidos como os não conhecidos da gente. Eu deixo aqui meu obrigado e que Deus abençoe a todos.